José Gomes Ferreira e Pedro Adão e Silva são convidados da edição da noite. Muito boa noite aos dois. Boa noite. José Gomes Ferreira, aquilo que ouvimos o Primeiro-Ministro hoje prometer ao país tem alguma coisa a ver com aquilo que já conseguiste apurar na tua investigação relativamente àquilo que vão ser as medidas do Governo inscritas no documento de estratégia orçamental, ou nem por isso? É exatamente a matriz que vem de uma carta célebre de dia 3 de maio de 2013, em que vinha especificado por alíneas o que tinha que ser cortado em despesa do Estado e por anos, 2014, 2015 e seguintes. E a matriz está lá toda. E, portanto, estávamos à espera desta confirmação, já tinha sido feita de forma indireta, agora foi mais direta. Haverá uma transformação em permanentes dos cortes que foram, como temporários, feitos em salários e pensões. E é dito de forma clara. Eu arrisquei a dizer e volto aqui a repetir que se calhar é feito de forma a que haja uma margem em que a cobrança seja ligeiramente menor, porque vai ser aplicada ao ano 2015 e é ano de eleições. Mas isto já é o meu espírito jornalístico a funcionar. Ao lado existe um outro conjunto de medidas que vão ser aplicadas e que não tinham sido aplicadas, ao contrário do que nos tinha sido dito, que é fazer cortes mais profundos na máquina do Estado que não produz bens ou serviços que sejam de facto essenciais ao funcionamento do país. Portanto, até poderia pensar-se assim, é já um princípio da reforma do Estado? Eu diria que não, porque é um bocado desgarrado. E não é integrado num documento que sistematize toda essa reforma que falta fazer. Mas estamos a falar de fechos de repartições de finanças, serviços de saúde, hospitais ou clínicas de segunda ordem, digamos assim, porque não serão os principais, mas a continuação de uma reestruturação e redução de serviços do Estado, escolas também, portanto, observatórios, institutos, associações que são apoiadas e por aí fora. E, portanto, há um conjunto de nova austeridade que será feita e que não foi feita num grau tão intenso que evitasse outro tipo de cortes. Mas, em bom rigor, aquilo que são a redução de salários e pensões será transformado em permanente. E isso aí não temos dúvidas. Portanto, a matriz já existia até naquela célebre carta, foi confirmada e que vai ser acelerado esse processo agora no DEU para vigorar até durante o ano 2014 e, sobretudo, em 2015. E está lá tudo. Em princípio, deverá ser anunciado, certamente com mais alguns pormenores, mas deverá ser anunciado sobre aquela matriz. Pedro. Eu devo dizer que, ao contrário do que acontece nos debates quinzenais, eu parece-me que o debate de hoje tinha sido mesmo muito relevante e em torno de duas questões muito importantes. Uma que tem a ver com a estratégia orçamental para os próximos 2 anos, pelo menos, e outra relacionada com o tema da dívida. Em relação ao tema do documento de estratégia orçamental, eu parece-me que hoje o Primeiro-Ministro foi demasiadamente definitivo para poder recuar. Bem sei que Passos Coelho já disse muitas coisas que recuou de forma impressiva, mas hoje disse claramente, os cortes em salários e pensões não serão alargados. Portanto, o que acontecerá é que aqueles cortes que foram temporários passarão a definitivos. Bom, faltam 2 mil milhões de cortes, então, em 2015. Ora, se faltam 2 mil milhões de cortes e não vai haver mais cortes em salários e em pensões, os impostos não serão de novo aumentados, só há uma forma de esses cortes surgirem. E não é cortar salários, é não pagar salários. Ou seja, despedimentos em massa na função pública. Eu acho que foi isso que foi hoje dito. Nós podemos dizer que isso é o fecho de estruturas, de observatórios, de escolas, mas isso, se fechar as estruturas, não significa poupar muito na despesa. Para alcançarmos 2 mil milhões, estamos a falar de despedimentos em massa na função pública. Acho que foi isso que foi anunciado hoje. Aliás, a forma como o Primeiro-Ministro não se quis comprometer com a natureza dos cortes, dizendo sempre que não serão alargados os cortes nas pensões e nos salários, é sintoma disso mesmo. Eu recordo que aqui há uma semana, 10 dias, o líder da bancada parlamentar do PSD tinha feito uma declaração semelhante e tentou-se explorar a ideia de que aquilo não era para ser levado a sério, que era um deslate do líder parlamentar, mas hoje ficou provado que não é impossível agora o Primeiro-Ministro ir falar em novos cortes em pensões e salários. Portanto, estamos de facto para assumir o compromisso dos 2 mil milhões, e isso também tem implicações do lado do fecho do programa de assistência, só podemos esperar despedimentos da função pública. Eu não vejo outro caminho. Isto aliás, mostra bem os dilemas que nós enfrentamos, porque nós não podemos aumentar impostos,
não podemos cortar salários e pensões e desmantelar o Estado, que na verdade já está no osso. Essa ideia de que há uma reforma mirífica para fazer na função pública e na administração que resolve todos os problemas, a meu ver, é errado. O Estado já tem dificuldades regulares, já tem dificuldades de nos proteger, defender o interesse público. As escolas e os hospitais, que é onde está o grosso da despesa com pessoal, já têm dificuldades hoje e, portanto, não há bom caminho, não é uma coisa indolor e sem custos sociais. E, na verdade, isso é que, a meu ver, mais preocupante, é que não se conhece na história das sociedades ocidentais nenhum caso em que se ultrapasse esta fronteira dos aumentos dos impostos, do corte da despesa, do desmantelamento do Estado com impactos económicos, e que isto não leva de uma forma também a alguma desagregação política. Foi assim historicamente e eu parece-me que estamos sempre a dar mais um passo num caminho que, a meu ver, é muito perigoso. Se me permitem, se me permitem só, eu não referi agora porque, como eram vários aspectos, não referi, mas o teor da nossa notícia é precisamente esse. É o alargamento do quadro dos disponíveis, portanto, dos sustentários, que irá resultar nessa redução de estruturas, que, aliás, é um dos princípios da reforma do Estado, que deveria era ser feita com base numa coisa prévia, que era uma auditoria a todos os serviços e organismos do Estado, para verificar se estão a prestar um serviço que a sociedade precisa ou não precisa, e se estão a prestá-lo com o gasto de recursos muito mais elevados do que seria necessário para prestar esse mesmo serviço. Isso é que falta. Não é só isso. Não é só, mas era uma vertente muito relevante. Há uns anos, ou há um ano e meio, creio eu, não se discutiu e não se ponderou uma reforma do Estado que tinha como objetivo 4 milhões. Ela vai acontecer agora com o objetivo de 4 mil milhões. Vai acontecer com o objetivo de se cumprir até chegar a um déficit estrutural de 0,5%, sem dúvida. E eu gostaria muito mais que se tivesse feito logo no início do segundo ano de aplicação do programa de assistência financeira, ou pelo menos estudada durante o segundo ano, e não foi tudo atrasado porque não houve vontade de a fazer. Aliás, não houve vontade de fazer a reforma do Estado, como se viu pela própria postura do ministro, do então ministro Dr. Paulo Portas, agora vice-primeiro-ministro, viu-se que não havia vontade, como não houve vontade de fazer uma outra coisa, que é toda a carga que está sobre a economia, que prejudica cidadãos, consumidores e empresas, que tem a ver com tudo o que são os tais célebres custos de contexto. Não houve essa vontade. E o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu sabem disso. Um dia eles hão de verbalizá-lo, que o governo português não quis. Aliás, o que aconteceu foi que saiu um ministro que quis fazer isso, chamado Álvaro Santos Pereira, já tinha sido um secretário de Estado e o próprio Vítor Gaspar deve ter sido por causa disso. Estou a dizer isto com base em fontes que um dia hão de contar esta história. Eu devo dizer que a reforma do Estado não é uma espécie de ato mágico num único momento. A reforma do Estado é um processo gradual, incremental, com estudo, avaliação, planeamento, portanto não há assim uma coisa de um momento e implica também, não é uma comparação, não é só uma avaliação de custo-benefício, é também perceber se o Estado português é mais pesado que os outros países, se é de facto esse o entrave à nossa competitividade, se nós temos um problema de excesso de funcionários públicos. Bem, nada disso é verdade. Depois há uma questão política que me parece outra vez relevante. Este pré-anúncio, hoje feito pelo Primeiro-Ministro, porque é no Parlamento, é num debate quinzenal, portanto vincula Passos Coelho, vai de novo trazer as tensões com o CDS. Não tenhamos dúvidas, porque agora resta saber onde é que os tais cortes vão ser feitos e quem são os ministros que vão suportar e quem é que não vai suportar. Aliás, isto traz uma nova luz sobre o episódio da semana passada, o obscuro secretário de Estado da Administração Pública, que foi falar sobre pensões, que por acaso é um ministério do CDS. Este episódio, a meu ver, já é uma manifestação de que essa tensão que levou à saída de Vítor Gaspar está de novo a surgir, porque novamente estamos perante essa necessidade. Pode manifestar-se noutra área, que é a indicação de que pode haver descida de impostos, nomeadamente IRS. Atenção, fonte segura do Governo, que disse está sobre a mesa. Está a ser ponderado. Ou seja, e está. E depois houve uma outra parte do Governo que disse que não estava, manifestando a intenção de que não estivesse. Sim. Mas está. Está mesmo. Portanto, estão a analisar isso. Aliás, o Dr. Paulo Portas verbalizou que o Governo devia fazer tudo o que tal como está sobre a mesa aquela solução para a segurança social que foi apresentada a semana passada pelo Secretário de Estado da Administração Pública. Portanto, há aqui de novo uma tensão política interna e quando chegar o momento de perceber quais são os serviços que vão ser extintos, quem é que vai para a mobilidade, em que Ministério, essa tensão política entre PSD e CDS vai surgir. Estas fugas de informação... As fugas de informação acontecem porque as coisas têm que acontecer. Tem que se fazer uma... E é aí que divergimos, Pedro. Tem que se fazer uma reforma... Mas são testes à reação cá fora ou são testes ao funcionamento e à ligação do Governo? É tudo em conjunto.
existem sensibilidades diferentes dentro do Governo. Existe uma necessidade de se fazer a correção estrutural da despesa, que não está completa. E existe maneiras diferentes de pensar, de fazer a abordagem a esses problemas, dentro do próprio Governo e na sociedade. Isso é refletido na nossa discussão. Eu, aliás, aqui para a nossa conversa, até tomei aqui algumas notas sobre 2 ou 3 situações que eu tenho ouvido no debate público e em protagonistas políticos. Ainda há pouco tempo aqui neste estúdio, Marisa Martins veio dizer o seguinte, em relação à Europa. A solução tem de passar por uma desobediência a esta lógica de subserviência à Alemanha. E recordo também uma discussão que houve num dos fóruns, neste caso radiofónico, aqui há dias, a propósito de um estudo do INE sobre as condições de vida dos portugueses, em que se percebeu que o risco de pobreza aumentou. E a pergunta que era lançada para o auditório era: a austeridade estará a aumentar o risco de pobreza dos portugueses? E depois recordo-me outra situação de uma atriz que trabalha no Teatro Aberto, que disse assim, ouvi também esta frase aqui há dias: este liberalismo desenfreado não tem o direito de nos estar a fazer isto, no sentido de falta de recursos para o teatro funcionar. Eu, sinceramente, eu vejo aqui um conjunto de equívocos, com o devido respeito pelas pessoas que dizem isto, eu vejo aqui um conjunto de enormes equívocos. É que em Portugal não houve liberalismo desenfreado, houve negócios para amigos e continua a haver. Não há liberalismo em Portugal. Há um conjunto de grandes empresas que beneficiam de legislação que as favorece, que lhes permite ter lucros de milhões e centenas de milhões e milhares de milhões ao longo dos meses e dos anos, no pior da crise, como, por exemplo, na área da energia, e continuam como se não fosse nada. E depois há um largo conjunto de empresas e de cidadãos que pagam impostos exagerados porque o Estado não reduziu a sua estrutura e pagam estas empresas muito acima das médias europeias. E as pessoas não querem ver isto. E eu acho que esta abordagem, que o liberalismo desenfreado é que está a matar o país, é ao contrário, nunca houve liberalismo, há negócios de amigos. Esse é que é o problema. Depois, em relação a esta questão da austeridade, que está a aumentar o risco de pobreza. Desculpem, a austeridade é uma resultante, não é uma causa. A austeridade acontece no nosso país. Isso não é verdade. Pedro, deixa-me verbalizar o resto da frase, que certamente tens uma opinião diferente, mas só para se perceber o meu raciocínio. A austeridade aconteceu brutalmente no dia em que se descobriu que havia 5 de abril de 2011, em que se havia 330 milhões, e está aprovado nos arquivos da Comissão Europeia, está aprovado. Era aquilo. E depois, em relação ainda a esta ideia de que temos que bater o pé e deixar de ser subservientes à Alemanha. Eu peço desculpa. A Alemanha só nos emprestou quando já não tínhamos ninguém que nos emprestasse, porque não são os investidores alemães particulares que estão em Wall Street, ou na City, ou em Singapura a comprar a nossa dívida. Não são, são outros. Que alguém disse há muitos deles americanos. Neste estúdio, manda quem tem e manda quem empresta o dinheiro. Bom, ao contraditório. Não, sim, quer dizer, a necessidade de reforma do Estado e da alteração das políticas públicas é uma necessidade permanente e constante. Não é como se houvesse imobilismo ou reforma do Estado como solução mágica. As coisas nunca são assim na realidade. E nós temos de fazer, porque há transformações importantes, sociais, económicas, demográficas, que obrigam à reforma. Agora, nós pensarmos que os problemas do país, da competitividade da economia portuguesa, se resolvem se nós desmantelarmos o Estado, porque a reforma do Estado tende a confundir-se com isso, é um enorme equívoco. Porque nós temos também um estrangulamento externo que tem a ver com a nossa participação no euro. São as duas coisas. E esta interiorização da culpa, que é mesmo a culpa no sentido moral, juntamente com o lado da solução, o Estado, que tem de ser mais pequeno, não nos vai resolver os problemas. Pelo contrário, vamos continuar a prolongar os problemas. E, portanto, nós temos, de facto, de perceber que temos também um contexto que dificulta a competitividade da nossa economia. Não é, eu até posso dar de barato que houve imensos favorecimentos nos negócios e captura do interesse público por interesses privados, ou se houve. Mas, independentemente disso tudo, e se calhar isso não varia tanto em Portugal em relação aos outros países, temos um problema que é a forma como participamos do euro, a competitividade da nossa economia no euro. O euro, de facto, protege e reproduz desequilíbrios internos a uma zona única. E, de facto, os interesses da Alemanha são protegidos pelo euro e os nossos são desfavorecidos. Enquanto este desequilíbrio não for solucionado, nós não vamos conseguir sair da situação em que estamos, mesmo que desmantelemos completamente o Estado, porque, aliás, isso tem efeito também do lado das pessoas. Estamos a falar de pessoas. Nós estamos com um desemprego estrutural perto dos 13%. Com despedimentos massivos na administração pública, o desemprego estrutural tenderá a crescer. Que país é esse
com níveis de desemprego sistematicamente em relógio dos 16% ou 17%. Isso é viável do ponto de vista da nossa situação como comunidade? Tenho as maiores dúvidas. Já agora, Pedro... E não disse em relação à dívida do debate. Mas deixa-me só dizer, no dia em que sairmos do euro, ou que tenhamos essa validade, quero ver como é que nós pagamos as importações de petróleo. Mas eu não estou a falar de sair do euro. É pelo contrário. Nós temos de garantir as condições para podermos falar sobre a dimensão do Estado, e com toda a clareza. Concordo contigo em duas áreas. É uma vergonha o que se faz no Estado quando se paga a privados para dar educação às nossas crianças. Eles habituam-se e cobram o dobro do custo no Estado. Veja-se esses exemplos dos grupos de educação no Oeste que andavam a receber milhões e a roubar, não há outro termo, os alunos das escolas públicas e a cobrar ao mesmo Estado, a nós todos, o dobro daquilo que é o custo normal de um aluno. E em Coimbra, fornecedores de serviços de saúde, que andavam a fornecer serviços de saúde por muito mais que seria um preço normal. Essa privatização de serviços do Estado eu não quero. Queria que o Estado, se não puder prestar ou se entender que os privados prestem melhor, saísse dessa atividade e depois os privados concorressem. Agora, a questão, quando é visto ao contrário, muito rapidamente, quando o Estado bloqueia as atividades económicas, quando as câmaras municipais continuam a bloquear projetos de investimento de empresários, as comissões de coordenação, os serviços centrais, e depois vem a ASAI, o IDICT e outros organismos matar as atividades económicas, inventando regulamentos para ter os empresários na mão e muitas vezes fazê-los pagar por fora, é uma vergonha. E esse Estado devia desaparecer. José Gomes Ferreira, Pedro Adão e Silva, mas não é esse que vai ser cortado no véu para já. Pode ser que seja um bocadinho.